chegada dos irmãos maristas se deu porque na época o intendente, né, um pouquinho antes da emancipação, eles queriam religiosos para contribuir com a educação aqui do povo, porque tinham poucas escolas, né, e os que tinham eram pessoas de boa vontade, porém sem as qualificações necessárias. Então, como eles ficaram sabendo que em bom princípio chegariam irmãos religiosos, eles também foram lá com uma comitiva solicitar para que os irmãos também viessem para cá. E eles chegaram aqui em 1904. Inicialmente, os maristas chegaram em Garibaldi em 1904 para assumir a Escola Municipal dos Moços, porque já existia a das moças, que era as Irmãs de São José. Então, chegando aqui, eles assumiram a escola. E depois eles inauguraram a primeira vinícola de Garibaldi, que seria a Vinícola Pindorama. Né? Ali diz a história assim de que eles foram muito bem recepcionados, né? Foi com morteiros, teve uma cavalaria que escoltou ao longo dos 6 quilômetros aqui da vila mesmo, né? Ali estava o povo aplaudindo. Eles foram recepcionados aqui pelos capuchinhos, né? Com uma taça de vinho. Isso é um belo gesto assim nesse espaço assim que a gente cultiva tanto e aprecia tanto, né? Essa questão vinícola. Em 1962, eu fiz o estágio em Novo Hamburgo, no Colégio Pio XII. Eu era ainda naquela época irmão marista. Concluído o estágio, um ano de magistério com criança de 5ª série, fui transferido para Garibaldi em 1963, no final de janeiro. E fui recebido, então, no final de janeiro de 1963, pelo diretor, então, irmão Severino Suzin, que, por sinal, ele estava aguardando na entrada do colégio, na parte externa, onde entram os carros dos funcionários. Estava plantando uma seringueira. Aí nos cumprimentamos, nos abraçamos, deu as boas-vindas, e eu disse: irmão Severino, antes de nós nos acomodarmos, eu gostaria de dar uma mãozinha para plantar essa figueira. Vamos dar uma mãozinha. Um segura a planta, outro coloca a terra, vamos buscar água, vamos deixar ela prontinha. Quem sabe é um sinal de futuro. E hoje vocês podem ir constatar, tá, que ela tem 59 anos, uma enorme árvore frondosa, onde abriga os pássaros, mas também todos os automóveis dos funcionários da escola. Cheguei a conhecer irmãos maristas porque tinha um recrutador, irmão Afonso, que ia passar nas famílias para arrecadar seminaristas, juvenistas, né? E passavam padres também para ser seminarista. E os maristas então me agradou mais porque tinha alguns, esses Bortolini, da linha Vitória, que nós pertencia ali, eram maristas já. Então a gente tinha uma amizade muito boa com esses Bortolini. Me encantou para ir a Veranópolis, começar a estudar com os maristas. E naquela época, no Colégio Santo Antônio, não era só externato, tínhamos internato. Era formandos para serem irmãos maristas. Então eu trabalhava com o internato e com o externato, que naquela época o Santo Antônio era só para menino, assim como nas irmãs do Colégio São José era só para meninas. Isso foram 5, 6 anos desde a minha chegada. Depois, então, uniram, né, o externato, o Santo Antônio, com os internos e externos recebendo as mesmas aulas. Muitas pessoas notáveis estiveram aqui, né? E foram testemunhas de que os irmãos davam uma boa qualidade, né, de uma educação integral, né? Tanto na questão cultural, né, e os jovens aqui aprendiam facilmente, e os irmãos aqui davam uma educação de qualidade, né, como nessa dimensão também
da cultura agrícola, né, de que ela era muito reconhecida. O próprio Getúlio Vargas, né, que na época era intendente do estado, que equivale a governador, esteve aqui e faz excelentes elogios para esses educadores, né, que educavam, né, e contribuíam para a sua educação integral, humana e também a questão cultural científica. Já nas décadas de 30 e 40, por exemplo, além do ensino primário, nós tínhamos cursos de contador, técnicos em contabilidade, científico. Inclusive, a Escola de Comércio foi uma das primeiras do estado, né? E aí, pelos anos 60, por exemplo, criou-se a escola modelo, né? O escritório modelo, que inclusive foi reconhecido até nos jornais de Porto Alegre. Naquela época, era denominado Ginásio Santo Antônio. Depois, muito mais tarde, passou-se a ser o curso fundamental. Então, que é o ginásio, então era de primeira à quarta série. Tá? Primeira, quarta série. Isso do diurno. Noturno, nós tínhamos o curso comercial, com nomes aí de importância aqui para Garibaldi. Como, por exemplo, o Jamil Koff, meu colega, mas ele trabalhava de noturno, mas na hora do cafezinho, nos encontros, nas reuniões, sempre juntos. O Ângelo Risoli, que era o contabilista da prefeitura, o Claimar Lorenzi, falecido também, o Doraci Pissoli, que é advogado, era professor, o Pissi, tal de Pissi também, que era um professor muito bom, que ele morava próximo a Pindorama, que também era dos irmãoristas, que de momento não me lembro o primeiro nome, né? E mais o Bernardo e um Fardo, que não me lembro no primeiro nome, Fardo. Esses trabalhavam, então, no curso técnico de contabilidade noturno. Não posso esquecer também do meu grande amigo, Assir Gironde, que foi ex-prefeito, foi nosso professor também no curso técnico de contabilidade no Colégio Santo Antônio. E na educação, nós não podemos esquecer uma coisa muito importante. Eles tinham a escola de contabilidade, muito famosa no Rio Grande do Sul, que funcionou até a década de 60. Ele chegava a ter 250 alunos internos, que dormiam no último piso do prédio, hoje da lá dos Maristas, ficando internos, e vinham de Porto Alegre, de Rio Grande, Pelotas. Era muito famosa e conceituada essa escola. E na década de 60, infelizmente, ela fechou, mas foi muito importante para divulgar o nome, né, de Garibaldi. Até hoje recebemos de vez em quando a visita de um ex-aluno marista, né, que esteve nessa escola. Depois ali, como eu fiz faculdade, em Caxias, eu fiz a pedagogia, daí vim trabalhar em Garibaldi, a pedido lá do irmão Severino. Daí comecei a trabalhar lá como vice-diretor. Então, enquanto eu estudava em Caxias, para fazer a licenciatura plena, podia trabalhar aqui 8 horas. Foi muito bom, porque o irmão Severino era muito humano e, como chefe, era rígido. Não chegava um minuto atrasado, e ali o magistério, os alunos também, era aquele regime forte. E naquele tempo, quem era selecionado para trabalhar em colégio marista, que já era do Estado, mas a direção era um contrato que fizeram que devia ser marista o diretor. Ali sempre foi, era uma época em que quem estudou para marista, dificilmente ele era convidado para trabalhar em colégio marista. Tinha uma norma ali, não sei como. Mas daí, quem era escolhido era bem. Dali foi fundada a escola da família marista.
família marista é uma sociedade de ex-alunos, a maioria. No começo era ex-aluno, depois foi a família marista. Depois foi feita a reforma, passou para o ensino fundamental, depois veio o movimento dos governantes, troca de governo, o GOT, os ginásios orientados para o trabalho. Então se introduziu artes industriais, comerciais, técnicas agrícolas, artes domésticas para as meninas, tudo mais. Isso durou 5, 6 anos. Depois morreu o GOT, né? Então voltou ao ensino fundamental normal como temos hoje. A gente convivia naquela época com aquele espírito barista em contato com o aluno e também com os professores e com os colegas da Pindorama, que eram os irmãos maristas, que tinha a cantina, a famosa cantina Pindorama, onde era o diretor, o irmão João da Cruz, onde era o químico, irmão Clemente. Ele, o Clemente, fugitivo praticamente da Segunda Guerra Mundial. O irmão Silvano também, que era da Alemanha, dava inglês de noite. Então, são 2 estrangeiros que vieram após a guerra. Trabalhavam na Pindorama. Então, o meu grande companheiro também de colégio, o irmão Davi Sotile, o irmão Massueto Cadoná, o irmão Pedro Torme, o Edgar Maroski, que era o secretário, o irmão Altão, que dava inglês também de noite. Tinha ainda o irmão Silvano, que sempre contava as histórias da guerra, que é sempre prestativo, né? Realmente, as amizades que se tinha entre o Círculo Paz e Mestre, que foi presidente do Círculo Paz e Mestre também, e o respeito que impunha esses religiosos, porque ninguém pode falar nada, porque não tem que falar mal deles, hoje continua. Então era uma classe superior e a gente respeitava e muito, né, essa autoridade deles, assim, por ser religiosos. E naquele tempo tinha batina ainda. Depois começaram a tirar a batina, tudo bem. E falar em marista, quando estudava lá em Veranópolis, eu me lembro de Garibaldi, ia um ônibus de estudante para marista. Então, nós construímos com as nossas próprias mãos, as minhas e a do irmão Severino, e mais depois outros irmãos, e os próprios colegas e os pais, construímos uma cancha de basquete que não tinha, a cancha de tênis, a cancha de voleibol, de speedball, aquela bola que vai ao redor de um pau aí, né, de um cepo. Esse jogo era muito assim, praticado naquela época. E assim por diante. As reformas do colégio também foram feitas no nosso período. Então eu fui professor, são praticamente 26 anos. Depois dos 26 anos, como o Colégio Santo Antônio, que era particular, passou para comodato, passou para o Estado, administração estadual. Então, ali, os irmãos, o diretor era um irmão marista, certo? Mas o pagamento do prédio era pelo Estado, para manter, então, o alunado sem o pagamento, né, mensal. Então, ficou comodato. Em 1988, acabou o comodato. Não, o comodato continuou, mas acabou o mandato dos irmãos maristas. Aí o governo obrigou que todos os colégios fizessem a eleição chamada direta, a escolha tríplice. E eu fui um dos candidatos da lista tríplice, com quase 90% de votos. Então, tive que assumir a direção em 88, até o fim de 89, começo de 90, porque em 90 chegou a minha aposentadoria. Aí me aposentei. A contribuição dos irmãos, né, em diversos períodos, ela foi muito significativa. Né? Eles sempre tiveram essa relação com os colonos locais. Né? Então eles faziam essa troca, por exemplo, né? Como os irmãos traziam de videiras da Europa, e ela tinha o compromisso de distribuir entre os colonos.
né? E assim ia difundindo também essa cultura. Entre eles está o irmão João da Cruz, que visitava os colonos, né? Até mesmo porque eles tinham que arrecadar também essa uva para a produção do vinho aqui em Pindorama, né? E depois outros irmãos que se destacam também, o irmão Sion, José Sion, né? Temos até uma rua com esse nome, né? Temos o irmão Pacômio, né? Que nós temos um monumento ali no centro, né? Então são pessoas assim notáveis que sem dúvida alguma tiveram esta relação e tem grande contribuição para o município. Mas tivemos o irmão José Sion, né, que foi na época o vereador mais votado no município. Ele foi por 25 anos o presidente do partido, né? Tem até um fato bem interessante, né, de que eles queriam tirar a sede aqui da vila e queriam levar para outro lugar. E o irmão Sion falou com o governador da época e esse governador interveio. Então, para ver a tamanha influência que o irmão tinha. Tanto é que quando ele faleceu, tinha gente de toda a região aqui representada. Não só aqui aos arredores de Porto Alegre, como de Guaporé, Caxias, Veranópolis, né? Tantos homens formados do Colégio Santo Antônio estão atuando aqui na comunidade, fora da comunidade, políticos. Assim como o Leitão de Abreu foi ex-aluno do Colégio Santo Antônio na época do guarda-livro, que era internato. Que o Jaime e o Valério Cagliari também estudaram. O deputado Vitor Facione também vinha de Barbosa estudar no internato. Quando eu cheguei nos últimos anos, já recém tinha saído, né? Mas estava aí no Colégio Santo Antônio estudando. Quer dizer que é um colégio de renome. Naquela época, principalmente, era nacional, porque tínhamos estudantes da parte da contabilidade ali, que era considerado o escritório modelo de Santa Catarina, tinha gente do Paraná, tinha de outros estados, né? Então, era o colégio, né? A Associação de Pais e Mestres, dentro da escola que nós criamos, eles eram como se fosse da família. Participava de todas as reuniões da escola, esportivas também, havia esporte entre alunos, entre séries, havia jogos da amizade daquela época, entre os intercolegial e intermunicipais, depois estadual e nacional, no final. Existia no colégio particularidade, principalmente o movimento do irmão Severino. Para mim era um irmão de peito. O clube, não era bem clube, era o movimento de liderança. Então, o grupo de liderança, quem queria participar desse clube de liderança, aos sábados se reunia, em outros dias também, aprendia todas as modalidades de como ser o verdadeiro líder. Que o líder tem que ser um líder para o bem, né? E esse curso de liderança, quem participava na época anterior à nossa, o Vitor Facione. Ele começou a vida política lá no colégio, como estudante, depois foi líder estudantil, né, da Garibaldi, da UNE, passou por todas as etapas, né, a parte do ensino, como líder. Muitos líderes que saíram aqui de Garibaldi, não só alunos, mas irmãos maristas, verdadeiros líderes. E só ver, por exemplo, esses irmãos aí, o Dante, o Escomasson, o Hermeto, como é que é o sobrenome, não me lembro mais, o José Altão, o irmão dele que foi assistente provincial, assistente geral do mundo, e o Altão, que é da Garibaldina, foi o reitor da PUC, né? Foi ele que é fundador, né, da PUC. Garibaldi tem desculpa a expressão, mas uma batalhada de ex e maristas dentro do ensino universitário. Exato, porque os irmãos eles dominavam também toda a agricultura, todas essas questões ali, né? E os primeiros irmãos, eles tinham muito essa experiência. Por exemplo, entre os primeiros irmãos, nós temos aqui até um monumento com o irmão Pacômio. Ele teve uma grande contribuição aqui para a difusão da vitivinicultura, né? Os jovens, como eu falava assim, a questão da educação, eles tinham que se manter, né? Os irmãos tinham que se manter. E eles se mantinham através de quê? Através da agricultura, né? Então, eles próprios plantavam para o seu sustento, para manter o colégio, né?
E o irmão Pacômio, ele trouxe um pouco essa cultura, né, sobretudo essa questão do vinho, né, que ele sabia como trabalhar com isso. Então é que com o passar do tempo, ampliando, né, a cantina, que deu o nome de Pindorama, né, é que ela ficou conhecida ainda cada vez mais, né, por produzir vinhos de uva, né, os irmãos que vinham para cá desfrutavam desse produto, né, e mesmo outros religiosos e outras pessoas que vinham conhecer também o colégio, que era uma referência em educação. Então, em vários documentos fala, né, de que aqui o colégio aqui de Garibaldi, Santo Antônio, era reconhecido pela sua excelente educação, como também pelos seus produtos. Além do tradicional vinho, tinha o irmão Pacômio, que ele conhecia como usar as ervas para fazer licor. Daí vem o famoso licor Pacomiene. Esse irmão do pé que tinha o segredo do Pacomiene, da fábrica Pacomiene, veio da França, né? Ele trouxe da França o segredo e está arquivado e está nas mãos hoje do irmão Gentil, que tem a fábrica em Veranópolis, que ela já foi, o destilador já foi em Garibaldi, durante muitos anos nas mãos do irmão Davi Sutili. Sim, era feito aqui, pelo irmão Benigno que eu conheci, porque o Pacômio, o irmão Pacômio eu não cheguei a conhecê-lo, foi o fundador, né, do Pacomiano, por isso o nome, Pacômio. Ele trouxe da França esse segredo que está sobre 50 chaves. Né? Tá, aí, nosso tempo, então, o meu menino também. Só que ele era tão prático, tem 40 ervas, esse Pacomiano. Ele pegava com a mão, assim, um punhadinho, erva secava dentro de uma sala, aí atrás do colégio, ele pegava, sem pesar, sem nada. Saía e o Pacomiano. Depois foi o irmão Benigno, então ele era mais metódico, pesava, né? Porque vai, às vezes, gramas em 100 litros de álcool, de uma erva. E depois o Davi, então, ele que começou a trabalhar depois, o irmão Benigno faleceu. Então o irmão Davi fazia ele, passear no alambique, tá? Porque é macerado, todo o produto. É ervas, não tem nada de erva, a não ser ervas, né? E depois põe o álcool, mas é teor de álcool muito alto, né? E agora, então, eu vou também em Veranópolis buscar. Meu nome é Gentil José Meneguzzi. Eu sou marista há 60 anos já. Ultimamente estou mexendo com o licor, Pacomiene. Mas esse licor começou na França em 1857 já. E nós então temos aqui no Brasil o Pacomiene em homenagem ao irmão Pacômio, que na França ele tem outros nomes, e a Itália também tem outros nomes. Mas aqui no Brasil então é Pacomiene. É composto de 42 ervas, todas elas são medicinais, produzidas aqui mesmo, no local onde ele trabalha. Eu iniciei em Garibaldi, fui lá para ajudar os irmãos que estavam fazendo, que estavam todos velhinhos, doentes. O irmão Davi Sotiri estava doente no hospital há muito tempo, o irmão Ângelo Paza Neto também estava meio doente, cheguei lá e depois de 8 dias ele acabou falecendo. Então eu tive a desdita de não encontrar ninguém que me dissesse A ou B. Tive que começar a agarrar e ver e descobrir as coisas todas. Sorte que eu tinha lá um funcionário chamado Mário Frigueto, que vocês devem conhecer. Ele sabia onde estavam as coisas, onde estavam as ervas, no meio do mato quase, né? E me indicou algumas coisas e fui estudando e começando a fazer. E deu certo. De lá para cá eu já fiz mais de 40 mil litros. Garibaldi, por ter esse título de terra de champanhe, tem muito a ver com os primeiros irmãos, né, que eram franceses e trouxeram essa cultura da França para nós. Os irmãos se relacionavam muito bem com o seu Manuel Peter Longo, inclusive o irmão Desiré, francês, ele que intermediou a vinda do Jorge Alberto aqui para Garibaldi. E um fato muito curioso, que eles receberam um aluno para aprender o método champenoise, que eles eram conhecedores e ensinaram para esse aluno. Esse aluno era o Manuel Peter Longo. Então a gente pode afirmar que dentro da vinícola Pindorama,
foi feito o primeiro champanhe da América do Sul. E lá depois, Manuel, tendo aprendido o ofício, ele fundou a pequena vinícola dele e começou a produzir em grande escala o primeiro champanhe e o único que pode ser chamado champanhe do Brasil. Eles faziam vinho de missa, que era fornecido para várias paróquias do Brasil. E eles tinham contato para vários fornecedores do Brasil, até importadores na época. Então o que acontecia? Eles ganhavam rótulos, né? E esses rótulos eles guardavam. Eles fizeram uma coleção. Hoje, conversando com vários amigos meus, entendidos da causa, eles me disseram que provavelmente é a maior coleção e mais rica coleção da região, de toda a região. São mais de 2.500 rótulos do Brasil e do exterior, de vários países. Só para vocês terem ideia, da Alemanha, são mais de 250 rótulos. Em todos os países quase existe movimento da família marista, né? Porque existem poucos irmãos agora, né? E o espírito deve continuar. A filosofia do Marcelino Champagnat sobre a educação, educar as crianças em primeiríssimo lugar. Atender as crianças mais pobres e a educação em geral. Quer ser primária, secundária ou universitária, né? Então, daí eu estou praticamente vivendo ainda dentro do Colégio Santo Antônio, porque o Santo Antônio passei a minha parte da vida, a maior parte da vida trabalhando ali, né? E eu tenho muitos amigos, muitos ex-alunos. Naquele tempo se trocava de nome, se ganhava um nome religioso ou provincial diante da plateia e na frente do altar declarou: e a partir de hoje o jovem Alduino Cagliari na congregação marista passará a chamar-se irmão Patrício José. Vocês em Garibaldi têm um órgão agora, né? E quem tocou bastantes vezes em Garibaldi, num velho harmoniozinho que tinha lá ao lado do altar, era o irmão Patrício. E o irmão Patrício chamou o vigário daquele tempo, não me lembro o nome dele, ele era Frei. Eu disse: escuta, numa igreja desta, com o nome da Catedral do Papa em Roma, o miserável harmônio destes. E eu trabalhava em Novo Hamburgo, onde o Fábio Bonner, um gurizinho, que vivia do meu lado na capela tocando harmônio, me pediu para aprender a tocar música, veio aprender, e o Bon era fabricante de harmônios, aqueles que se faz vento com pedra. Foi estudar eletrônica, fez a PUC e se transformou no hoje maior fabricante de órgãos que seguramente o Brasil tem. Qual é a primeira recompensa que ele deu para mim? Colocar na igreja da minha paróquia, que tinha o nome da mesma igreja de Roma, um órgão da maior categoria que ele podia fazer. É o órgão da igreja de Garibaldi que vocês têm lá, que não sei se ainda alguém toca.